Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. E mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, que a Tua luz se faça presente, refletindo em nós, que apesar de ferramentas defeituosas que ainda estão evoluindo que somos, possamos conseguir refletir um pouco do Teu amor àqueles que nos rodeiam. Abençoe e ilumine, auxiliando aqueles que mais necessitam e sofrem. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nossos caminhos podem se conectar através dos nossos desejos e do auxílio de mais alto para que eles sejam bem direcionados. E para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pedi e obtereis. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos de grandes ilusões que arrojam a alma invigilante aos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, e tudo é puro para quem guarda a pureza de coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Que assim seja. Que texto lindo que Emmanuel nos traz. Pedi e obtereis. Uma das promessas mais repetidas do Mestre Jesus no seu ensinamento evangélico. O que é que Emmanuel nos traz de reflexão belíssima nessa passagem de Jesus? Que tudo o que nós podemos pedir, podemos ter a graça ou o infortúnio de receber. Olha só que profundo. Se a bondade de Deus e os nossos méritos fizerem por onde sermos auxiliados por mais alto nos nossos pedidos, isso vai fazer com que os pedidos que temos de mente, coração e alma sejam atendidos quando isso nos for bom, lícito
e tenha um potencial, pelo menos, de fazer o bem a outrem para além de nós mesmos. E também, quando temos esse benefício do auxílio de mais alto, pode não nos ser concedido. E essa será a bênção. Ou seja, até para aquelas coisas que pedimos e não recebemos, pode ter uma interferência de bondade e auxílio de mais alto, do divino, do sagrado, para que não consigamos. Porque, como bem disse o texto, se pedimos e obtemos, de acordo com a nossa vibração, o nosso mérito, os nossos esforços pregressos e quem nós somos hoje, pode ser atendido por espíritos alinhados com o bem e a virtude, ou espíritos alinhados com vibrações menos dignas e nos concederem até um suporte para a nossa queda, para que colhamos os infortúnios, muitas vezes, que essas bênçãos que podem ser disfarçadas aqui na Terra estejam nos nossos poderes e nas nossas mãos. Seja a inteligência, seja a beleza, seja o dinheiro, seja o poder de influenciar. Qualquer uma dessas capacidades pode ser boa ou ruim, dependendo da alma que está utilizando. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ou seja, tenhamos muito cuidado com o pedir, sejamos mais vigilantes. O Mestre já nos disse, vários discípulos vieram corroborar, que não tem nenhum problema vivermos e aproveitarmos a matéria para o nosso bem, desde que ela também seja empregada para o bem do próximo. Que não seja de uma forma egoísta, vaidosa e orgulhosa, mas sim de uma forma que seja útil a mais pessoas, que faça bem a outrem, que faça a nossa alma crescer. O objetivo é isso. O corpo que nós temos, o trabalho que conquistamos, as oportunidades materiais e bens que dispomos nessa vida aqui na Terra, só podem ser boas se tiver um bom uso como ferramenta que são. São nada mais que uma ferramenta. E como uma ferramenta pode ser bem usada ou mal usada, elas também podem trazer venturas ou desventuras para a nossa vida real, para a alma que continua sempre e que vai colher sempre os frutos ali na frente do que semeamos no dia de hoje. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é assistência espiritual, ditado por Emmanuel. Qual sucede no plano dos companheiros ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. Entendimento não é construção que se levante de afogadilho, e a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Muitas vezes, trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados e outros recursos não identificados para não nos sossegar a alma, senão a prece, que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Afligimos-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e tudo daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto, a fim de que a experiência lhes amadureça no âmago do ser por fruto precioso de segurança. Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento, nas vibrações atormentadas dos rogos com que nos aguardam a intervenção, e renunciaríamos de pronto a tudo o que significasse a nossa própria alegria para lhes rearticular a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de lhes acalentar a coragem no sofrimento
inevitável as vitórias morais deles mesmos. Acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiante peregrinação no mundo, e jubilosos tomar-lhe-íamos o lugar sobre as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta, único meio de lhes garantir o próprio resgate para a grande libertação. Seguimos o curso de acontecimentos desagradáveis entre irmãos que nos partilham ideais e tarefas, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los ao conflito que lhes ferem a sensibilidade. Contudo, é imperioso de nossa parte sustentar-lhes as forças nas travessias das crises menores que lhes vergastam o coração no presente, para que lhes ilumine o aprendizado e se lhes acorde mais vivamente o senso de responsabilidade do dever a cumprir, evitando-se calamidades maiores que cairiam de futuro por agentes arrasadores nas construções espirituais deles próprios. Todos somos de Deus e pertencemos uns aos outros. No entanto, cada qual de nós estagia mentalmente em um sítio diverso de evolução. Por esse motivo, das dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade, concessões disso ou daquilo, mas só a infinita bondade conhece realmente o que necessitamos daquilo ou disso. Condicionemos assim os próprios desejos à divina orientação que lhe dirige o universo em divino silêncio, porque foi ao reconhecer-nos por enquanto incapazes de querer e saber acertadamente o que mais nos convenha, a verdadeira felicidade, é que Jesus nos ensinou a sentir e dizer na oração diante do Pai: seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. Que assim seja. Que texto maravilhoso de Emmanuel, nos fazendo refletir sobre a nossa oração dominical, Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Esse pequeno trecho tem um profundo significado, que, quando dito com consciência e como uma oração para a nossa alma, traz um pedido de bênção, como Emmanuel bem descreve, que é muito profundo. A bênção de aceitarmos a vontade de Deus em nossa existência. Por quê? Porque, Pai, somos ainda tão pequenos e imaturos, erramos tanto ainda, temos tantos defeitos e muitas vezes nem sabemos o que pedir ou o que é melhor para nós. Pedimos pelo nosso ego, vaidade, muitas vezes pedimos porque estamos com medo, muitas vezes rogamos porque não sabemos o que fazer. E aí, a vontade de Deus deve ser soberana. E se nós de fato aprendemos a nos entregar a essa vontade maior, fazendo por onde merecer o auxílio de mais alto, nós seremos sempre abençoados com a melhor coisa que é possível. Porque, como acabamos de refletir no Evangelho, o bom na terra pode ser muito ruim para o crescimento da nossa alma, enquanto as dificuldades e dores da terra podem ser uma bênção transformada, se bem vividas, para a vida que continua, para a nossa alma, para o nosso coração. E nós, mal conseguimos identificar isso. Quando já passou, imagina antes, imagina na hora que está acontecendo. A gente ainda é muito falho, né? E tá tudo bem, é assim mesmo. A nossa humanidade, como diz os irmãos espirituais, ainda somos bebês engatinhando na evolução espiritual aqui nessa terra, neste planeta. Mas temos o amparo dos nossos irmãos maiores, do Mestre Jesus, que veio exemplificar na prática como proceder e seguir. E temos que buscar trilhar esse caminho. E a melhor forma de agirmos corretamente é essa, nos entregando de fato à bondade de Deus. E quando formos pedir, podemos e devemos pedir por conquistas materiais, sim, também, porque fazem parte, como
várias vezes já repetimos, nós estamos aqui não para sermos possuídos pela matéria, mas para sim viver na matéria, usar da matéria de uma forma boa e consciente. E tá tudo certo. Querer, progredir, crescer, ter mais, desde que façamos bom uso, não só egoístico, partilhando, distribuindo, crescendo e evoluindo como seres, como comunidade, como família e assim por diante. Então, dentro desse contexto, se não sabemos exatamente o melhor, que seja feita a tua vontade, Pai, assim nessa terra como nos céus, porque nós nos entregamos ao teu amor, pois mal ainda sabemos fazer nossas escolhas. Que lindo, né? E como nós temos esse poder do desejo de ser transformado em realidade, boa ou ruim, e ao mesmo tempo a intercessão de mais alto para sabermos fazer o bom uso de cada coisa. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Antecedentes e resultados na compra consciente. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Consumer Affairs, que quer dizer Jornal dos Assuntos do Consumidor, pelos autores Andrew Mathur e George Moskes. Bem, o que esse estudo científico fez? Ele faz uma análise do que está associado com o desejo de comprar, de adquirir coisas materiais, enfim. Esse desejo de compra que a gente sabe que pode ser bom ou muito destrutivo, dependendo da forma como trabalhamos com ele. E ele traz 4 desejos ou características de alma pregressas para a compra, que tem a ver principalmente com a nossa essência de construção de vida, enquanto a gente estava aqui, o que foi nos ensinado, quem nós somos, o que nós aprendemos no ambiente, né, no nosso ambiente de convívio, de crescimento. Outro ponto é o que os fatores ambientais no atual momento ao nosso derredor estão nos influenciando e o que nós estamos precisando neste momento, por uma situação que passamos. A mídia, né, as influências de propaganda e mídia, e também as fontes pessoais de convivência, como seja a família, os amigos, alguém que fala ou alguém que comenta sobre algo, um produto, alguma coisa. Então, esses fatores pregressos, eles influenciam no nosso desejo de comprar. E se nós não temos uma consciência para analisar cada um deles e colocar em prática o desejo de uma forma saudável, a compra, o desejo de possuir e de comprar adoece e passa a ser prejudicial para a nossa saúde e bem-estar, não traz mais satisfação, traz prejuízos para a vida financeira, social. Já ao contrário, se nós passamos por filtros e de fato queremos e precisamos daquilo que estamos comprando e temos um bom guia, uma boa avaliação prévia de filtro para adquirir coisas, e também, nós já vimos anteriormente, para compras que podem auxiliar outras pessoas além de nós mesmos, isso pode trazer benefícios. Portanto, o desejo de comprar e de adquirir coisas pode ser bom ou ruim, como acabamos de refletir, dependendo da forma como lidamos com ele. Façamos então a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, que a Tua luz e bondade nos inspire para agirmos melhor, desejarmos melhor e nos entregarmos aos Teus desígnios acima de tudo. Que a Tua vontade seja feita, que saibamos lidar com ela da melhor forma em cada dia e em cada passo. Abençoe muito os mentores e anjos de luz que nos amparam, inspiram e auxiliam nessa jornada. Gratidão, que assim seja. Gratidão também a vocês por mais uma vez estarmos aqui conversando. Namastê e até a próxima.